Olha, ô Larissa, quase nem tenho roupa para fazer o programa hoje. É verdade. Não, mentira, eu sempre tenho, mas... Você tem mesmo, tem mesmo. Se bem que a minha mulher, o programa, ó, deixa eu dizer, foi o tadinho dos meninos, ó, tão rebolando desde cedo e tal, pra gente conseguir organizar as coisas, né? Até porque tá tudo em todo lugar e a gente precisa trazer coisas para vocês. Aí eu tava aqui, a minha mulher falou assim... Vai apresentar de camiseta e short hoje? Aí eu falei, opa, não. Aí fui correndo lá e pus uma coisinha qualquer, Larissa, assim, bateu. A primeira que viu na frente, né? Coisinha básica. Muito bem, olha, Coutinho, eita! A pergunta que eu mais tenho de responder, né? Eu vou fazer, qualquer coisa que eu fazer, qualquer pessoa que me encontra, tal, hey, Bolsonaro vai ser preso? Vai, né? Vai. Não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Dentro do andamento legal do processo. Porque o comandante do exército ameaçou prender Bolsonaro, Coutinho. O Freire Gomes. Olha aqui, eu gosto de fazer esse programa, eu gosto de fazer o Olha Aqui no UOL, eu gosto de escrever, fazer minha página. Porque também eu gosto de chamar a sua atenção para algumas coisas. E eu estou dizendo de lá de trás, e eu só lembro isso, porque afinal de contas eu estava dizendo, né, Coutinho? O que eu posso fazer se eu estava dizendo? Eu tenho que lembrar que eu estava dizendo. Óbvio. Eu disse, tem gente aí que está meio indisposta com Freire Gomes, será que ele não deveria ter feito isso ou aquilo durante o plano golpista de Bolsonaro? Eu disse, eu acho que ele atuou direitinho, né? Eu acho que ele atuou direitinho, porque poderia ter acontecido coisa muito grave, sem dúvida. Imagina um racha militar ali, antes da posse do Lula, Coutinho. Ia ser complicado. Turbulência, que era o que o Bolsonaro procurava, né? E nós ficamos sabendo agora que o ex-comandante da Aeronáutica, o Carlos Batista Júnior, no seu depoimento, disse que sim, Freire Gomes ameaçou prender o então presidente caso ele prosseguisse com a tramóia golpista. Quem está acompanhando pela internet, pela TV, vê aí imagens do Freire Gomes, né, em solenidade com Bolsonaro, falando em eventos do Exército. Freire Gomes que foi colocado no comando do Exército, né, quando Paulo Sérgio Nogueira foi para a defesa, e na cabeça de Bolsonaro, Freire Gomes era da sua turma. O Alexandre de Moraes tornou públicos 27 depoimentos, alguns não são depoimentos, que as pessoas preferem não falar, né? Mas ele tornou públicos 27 depoimentos de militares e outros que não são militares, não é? E entre eles está o depoimento do Freire Gomes, o depoimento do Batista Júnior da Aeronáutica. E aí o Batista Júnior disse, olha, o Freire Gomes, sim, ameaçou prender. Aliás, a gente tem o fragmento aí do depoimento, a imagem, né? Indagado, né? O Batista Júnior respondeu que o então comandante do Exército, general Freire Gomes, também tentava convencer o então presidente a não utilizar os referidos institutos, que ele queria queria estado de sítio, estado de defesa, ou sei lá o quê. Que em uma das reuniões dos comandantes das forças com o então presidente da República, após o segundo turno das eleições, depois de o presidente da República, Jair Bolsonaro, aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de algum instituto previsto da Constituição, GLO, o Estado de Defesa, o Estado de Sítio, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República.
E depois eu acho curioso que muita gente diga, mas será que houve tentativa de golpe de Estado? Que o que a lei pune, Coutinho, o que a lei pune é tentativa de golpe de Estado. Artigo 359-M. 4 a 12 anos de cana. Assim como tentativa também de romper o Estado de Direito. 4 a 8 anos de cana. É a tentativa. Aí você pode dizer, ué, mas houve a tentativa? Eu lhes digo o seguinte, do Freire Gomes não. Do Batista Júnior não. Do comandante do Exército não. Do comandante da FAB não. Da Aeronáutica não. Mas pergunto, e do Bolsonaro houve? E a resposta é clara e escancaradamente sim. E aí não tem jeito. Porque, inclusive, havia ali uma espécie de distribuição de tarefas, as coisas estavam mais ou menos coordenadas. Isso ainda vai ficar claro. Então, houve tentativa de rompimento do Estado de Direito, o Bolsonaro tentou mais de uma vez. Artigo 359-L do Código Penal. Cana, 4 a 8 anos. Tentativa de golpe de Estado. Cana, 4 a 12 anos. Organização criminosa, segundo a Lei 12.850. Cana, 3 a 8 anos. Nossa, rei. Pela pena mínima, 11 anos? É. Pela pena máxima, 28. Pela metade, 14. Pela pena média, 19 anos e meio. Em qualquer caso, regime fechado. Já brinquei aqui com a música do Tiaguinho, né? Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Não é lua, é a luz da Papuda. No escuro de Brasília. Que é para onde devem ir os golpistas. Então aquela pergunta, mas será que vai ser preso? Vai! Tá aí o fragmento. O quê? Vocês acham que o ex-comandante da aeronáutica está mentindo? Hein? Você acha que está mentindo? Vocês acham? Não. Não está mentindo. Será que o comandante do Exército, que endossa as declarações, também está mentindo? O Fábio Van Garten, advogado, um dos advogados de Bolsonaro, falou que tudo isso é fantasia. É obrigação da defesa defender. Obrigação da defesa defender. Só que aí nós temos o conjunto das evidências fáticas e elas demonstram a tentativa de golpe de Estado. E como nós vamos ver ainda hoje, não aconteceu por muito pouco. Por muito pouco. Se o Freire Gomes dá uma piscadela, Coutinho, o golpe teria acontecido. O Coutinho. Coutinho! Eu joguei pouca bola porque eu era muito ruim também. Né? Meio cego. Aí, Coutinho, me restou o quê? Fui ler, né? Fazer alguma coisa da vida para tentar ser interessante, porque bola era um desastre. Mas, né? Uma das razões também porque eu não jogava é porque, nossa, mas eu odiava perder, viu, Coutinho? É. E sempre tem esse risco. Sempre tem, né? Sim. Aí o que você não pode fazer no jogo, Coutinho? Perder e brigar. Sim. Perder e falar que o jogo não vale. Perder e falar que não reconhece o resultado. Entende, Bolsonaro? Bolsonaro, assim como eu não fui talhado para o futebol, você não foi talhado para a política e para a democracia. Você foi um acidente trágico na história da democracia brasileira, que só aconteceu em razão do desastre
que a Lava Jato provocou no mundo político, destruindo o meio ambiente político e permitindo que espécimes da sua qualidade passassem para o topo da política. Ah, mas tem milhões apoiam, e daí? Eu estou falando aqui de democracia. E gente que perde eleição e tenta dar golpe, obviamente democrata não é, e tem de ser banida da vida pública. Porque o jogo que se joga aqui, Bolsonaro, é o da democracia. E você tentou jogar o jogo das armas, porque era o que você queria, intervenção armada, ia morrer gente. É importante deixar claro que flertar com golpe de Estado é flertar com a morte de pessoas. Um governo que já havia flertado com a morte de milhares, no caso da Covid. E aí nós vamos ver ainda hoje aqui. Sabe quem era golpista também, entusiasmado? Pazuello. Não tinha morrido o suficiente ainda, Pazuello. Nós já vamos falar de você. Vergonha. E claro, né? Ai, todos eles, claro, odeiam Alexandre, não é? Odeiam o Supremo, porque é o Supremo que está pondo limites a essa excrescência. E é curioso, porque os depoimentos estavam... Veja como essa gente é. Os depoimentos estavam em sigilo. E aí, Coutinho, Larissa, todos eles saem por aí, depoimento em sigilo, não sei o que é, depoimento em sigilo, não sei o que é, porque fica tudo em sigilo. Aí o Alexandre falou, tá bom, então não tem mais sigilo. Tá melhor agora, Bolsonaro? Tá bom, meu bem? Como indagaria Paulinho da Viola. E aí, minha nega, como é que tá? Tá gostoso? E nós temos as tais das minutas golpistas. O Freire Gomes confirmou, isso é muito grave. O Bolsonaro apresentou a minuta golpista aos comandantes pessoalmente. Pessoalmente. É isso que torna a situação dele especialmente difícil. Que não era assim, circula uma minuta aqui, circula uma minuta ali. Não. Será que, de novo, os comandantes militares estão mentindo? Por que fariam isso? Por que fariam isso com um que, afinal de contas, bem ou mal, Coutinho, é um deles? Mal, porque era um péssimo militar, um mau militar, como Ernesto Geisel já tinha apontado. Não é? Mas o Freire Gomes confirmou a PF, que o Bolsonaro apresentou a ele e aos outros comandantes um texto que trazia a minuta golpista, aquele muito provavelmente redigido pelo Felipe Martins. E aí tem o trecho do depoimento aí, que os meninos vão colocar no ar, né? Eu vou ler só um trechinho aqui. Indagado se o depoente esteve no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições presidenciais e em quais datas, respondeu que sim, que se recorda que esteve em diversas datas. Isso aqui é o Freire Gomes. Indagado se nas reuniões que participou, presenciou no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições presidenciais, o então presidente Jair Bolsonaro apresentava a hipótese de utilização da garantia da lei da ordem, GLO, que é militar na rua, e os outros institutos jurídicos mais complexos, como decretação de estado de defesa e estado de sítio, intervenção federal para solucionar uma possível crise institucional.
E aí, oh, Larissa, olha que chato. Respondeu que se recorda, então. O presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos, como GLO, está aqui, já falamos, né? E foi convocado pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, por meio do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, esse também vai quebrar a cara, a comparecer no dia 7 de dezembro para uma reunião no Palácio da Alvorada. Que não foi informado ao depoente, que é o general, qual seria a pauta da reunião. Que a reunião ocorreu na biblioteca do Palácio da Alvorada. Que estavam presentes o depoente, que é ele, né, Freire Gomes, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, o então comandante da Marinha, Almirante Garnier, e possivelmente o então assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins. E ali se tratou de golpe de Estado. Ah, mas isso caracteriza golpe de Estado? Caracteriza. Isso caracteriza golpe de Estado. Tentativa, né? Bolsonaro, não se esqueçam, ele é o comandante, era o comandante em chefe das Forças Armadas. Ele não era um qualquer. Em tese, ao menos, os militares deveriam obedecê-lo. É que, felizmente, o Código Penal Militar também deixa claro, ainda que de modo indireto, que o militar não tem de obedecer uma ordem que é flagrantemente ilegal. Que se isso acontecer, ele responde pela ilegalidade também, não só quem ordenou. E aí o Freire Gomes e o Batista Júnior disseram para ele, isso é flagrantemente ilegal. E, portanto, sendo flagrantemente ilegal, nós não vamos cumprir. E mais do que isso, nós sabemos agora, o Freire Gomes ameaçou com cana. Razão porque Bolsonaro depois ficou muito deprimido.